Hoje nós queremos então trabalhar com vocês a questão sobre estresse, depressão e ansiedade. Para isso nós queremos dar uma lembrada para vocês sobre alguns princípios que nós já falamos nos outros assuntos para vocês aqui. Que princípios são esses? Primeiramente, a primeira coisa que nós temos é verificar o verdadeiro caráter do mal. Nós precisamos saber por que a doença ocorre, ok? Então ela é o quê? Ela é um esforço que nós temos para nos livrarmos dos erros que nós fizemos. Nós já comentamos isso com vocês nas semanas anteriores. Eu quero mostrar essa foto aqui para vocês, para nós entendermos como que nós nos posicionamos com relação às doenças. Aqui vocês podem observar, e vem um médico e uma enfermeira enxugando o chão enquanto a torneira está aberta. Quer dizer, é inútil o trabalho deles. Só que muitas vezes na medicina humana é assim que nós tratamos os nossos problemas. Nós só queremos olhar os sintomas e não estamos muitas vezes observando a questão do que realmente está causando. A primeira coisa nós temos é verificar o verdadeiro caráter do mal. O que realmente está causando a doença. Livro Ciência do Bom Viver. E o médico, ele está tratando de doentes e que ele está lutando contra uma obra satânica. A doença é uma obra satânica. Dentro desse princípio, medicina preventiva, dentro do princípio que nós temos que eliminar a raiz da doença, dentro do princípio de que Satanás é que traz as doenças às pessoas, é nessa ideia que nós vamos começar a desenvolver o nosso pensamento sobre as doenças daqui para frente. E a primeira doença que nós vamos começar a ver são as doenças de origem mental. É possível você conseguir dominar a sua mente? Eu já fiz esse exercício com vocês uma vez aqui nessa igreja e vou fazer novamente. Fique 20 segundos ou 30 segundos sem pensar em nada. Vamos lá? Vou contar até 3. Não pode pensar em nada, tá bom? Olhe bem primeiro para a foto aqui, tá vendo? Agora fecha o olho e não pense em nada. 1, 2, 3. Vamos lá? Olha, eu nem vou esperar os 30 segundos, tá bom? Você conseguiu ficar sem pensar em nada? Perceberam que nosso cérebro não consegue se desligar das coisas? Se você... Não, eu fiquei pensando que eu não podia não pensar em nada. Veja que nós não conseguimos controlar a nossa mente. Não nos é dado essa capacidade de ligar e desligar o nosso cérebro. Tanto que nós podemos ver isso no nosso mundo hoje. Site da Globo, reportagem do final do ano passado, a Organização Mundial da Saúde fala que o suicídio já mata mais jovens que AIDS em todo o mundo. O que leva um jovem a se suicidar? O que leva uma pessoa a se matar? Ela perder totalmente o controle sobre sua mente. E hoje nós tentamos entender como que a mente humana funciona. Existe uma certa dificuldade nesse sentido. Para isso nós vamos usar ciência e religião para nos explicarmos como que nossa mente funciona, para depois nós vermos os problemas da nossa mente. Dá para você clicar nesse vídeo para nós aí? Esse é um vídeo que passou numa reportagem do Fantástico, na voz de Drauzio Varela, que nos mostra como funciona a nossa mente. Nosso cérebro é uma estrutura com mais de 100 bilhões de células nervosas, chamadas neurônios. A energia trocada entre eles seria suficiente para manter uma lâmpada acesa o dia inteiro. Os neurônios se comunicam através de impulsos elétricos. Cada impulso é uma fração muito pequena de um pensamento e de uma memória. Quando ouvimos uma palavra nova, nossos ouvidos convertem o som em impulsos elétricos que serão enviados para o cérebro. Podemos aprender
porque os neurônios estão constantemente se modificando, formando novas conexões. Eles não se ligam diretamente uns com os outros, como os fios de eletricidade dos postes. Deixam sempre um espaço livre, microscópico, no ponto em que se conectam. Esse espaço livre é a sinapse. Para que o impulso elétrico não seja interrompido ao atravessar a sinapse, eles liberam substâncias químicas, os neurotransmissores. Tecnicamente, o cérebro funciona neste formato, conforme eu passei para vocês aqui. É uma grande rede de neurônio, em torno de 100 bilhões de células chamadas de neurônios. Essa grande rede de neurônios, por elas passa uma coisa chamada energia. Energia. E vejam bem, como é que os pensamentos são gerados? A energia que passa de um neurônio para o outro, o neurônio ele tem a capacidade de poder fazer novas ligações. Então, imagine que cada neurônio, em torno de 100 bilhões que nós temos em nosso cérebro, ele faz novas ligações, e essas ligações que são feitas vão gerar o que nós conhecemos como pensamentos. Uma pessoa aprende por quê? Porque os neurônios, eles sempre estão fazendo novas conexões. E cada conexão nova é um pensamento novo, é uma lembrança nova. É algo que você aprendeu de novo dentro do que você faz. Então todos os nossos pensamentos, os nossos atos, são gerados através do nosso cérebro. O interessante é que, vejam bem, os neurônios, eles não se tocam entre eles. Eles não se ligam como fios de eletricidade. Existe um espacinho entre eles, entre um neurônio e outro, aonde é feita uma coisa interessante chamada de sinapse nervosa. O que é sinapse nervosa? Existem substâncias que são chamadas de neurotransmissores. Essas substâncias são produzidas por glândulas do nosso corpo, que fazem essa troca da energia entre um neurônio e outro. E conforme os neurônios vão fazendo novas conexões, eles fazem as conexões sem se tocar. E a energia que é produzida no cérebro é transmitida de um neurônio e outro através da sinapse nervosa. Diz que a nossa mente, se fosse considerar a energia que nós temos, a mente humana, numa situação de normalidade, ela conseguiria manter uma lâmpada acesa para ver a quantidade de energia que trafega em nosso cérebro. Agora, para a ciência, a energia é uma coisa muito complexa. Vocês estão vendo uma foto de um eletroencefalograma, onde é medida a quantidade de energia que nós temos em nosso cérebro. Quando uma pessoa morre, que ela tem morte cerebral, quer dizer que ela não tem mais energia no cérebro. Por mais que esteja funcionando seu coração, seu pulmão por aparelhos, mas o seu cérebro não tem mais energia. Ela já é considerada morta. Então, cessou a energia, cessou a vida. E a ciência nunca conseguiu explicar o que é essa energia. A explicação que ela dá é o seguinte: é o aminoácido que eu como que se transforma em glicose que vai virar essa energia que está no cérebro. Mas essa explicação é muito vaga. Ela não explica por que surge e não surge. Se fosse assim a explicação, acabou a energia no cérebro, uma injeção de glicose na veia, a pessoa ressuscitaria. Se essa fosse a teoria, se essa teoria fosse totalmente verdade. Não é. Agora nós precisamos então buscar uma afirmação bíblica. Aonde está a resposta para isso daqui? Como que funciona a questão dessa energia? Percebam o que diz na Bíblia lá em Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Ali fala que o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Modelou o ser humano da argila, pó da terra. E fez o quê? Soprou em suas narinas o fôlego de
vida, e o homem se tornou alma vivente. Para nós, essa energia que corre em nosso cérebro nada mais é do que o fôlego de vida que nosso Criador soprou dentro de nós. E eu quero entrar um pouquinho mais fundo aqui e explicar para vocês como que podemos entender essa energia que nos mantém vivos. A palavra soprar, se você for no hebraico, no original escrito, ela está falando, o Espírito foi colocado. Nós temos alguns versos bíblicos, como em Ezequiel 37, versículos 5, 8 e 9, que fala ali em que Ezequiel estava profetizando na profecia dos ossos secos, que, vejam o que diz ali, que Deus iria fazer entrar o fôlego da vida e eles iam reviver. Eles eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Aí fala, profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o sopro da vida, dizendo, assim diz o Senhor, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Nós estamos estudando durante esse semestre inteiro sobre o Espírito Santo. Então podemos concluir que o Espírito Santo é aquele que nos dá o fôlego de vida e nos mantém vivos. Vamos a mais versos que nos comprovam isso. Isaías 42:5. Veja esse verso aqui. Assim diz Deus, que dá ao povo que nele habita o Espírito, vírgula, o fôlego da vida a todos os que por ele caminham. O Espírito Santo, fôlego de vida, que nos mantém vivos. Romanos 8:11. Vejam bem. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. O Espírito Santo é essa energia que está em nossa mente, é a energia que está dentro de nós. Ellen White também nos confirma isso. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode comunicar com os homens e afetar-lhes a vida no seu interior. Qualquer coisa que perturbe a circulação da corrente elétrica no sistema nervoso diminui a resistência das forças vitais da pessoa. Quem que nos comunica a ação para o céu, se não é o Espírito Santo? Quem foi deixado para ser o nosso intercessor? Aquele que me convence do pecado. Essa energia que está dentro de nós, que gera os nossos pensamentos, que nos torna inteligentes, que nos capacita para a obra de Deus, que nos mantém vivos, é o Espírito Santo. Agora, espera lá. Mas por que então as pessoas adoecem mentalmente? Se é o Espírito Santo que habita em mim, quando eu leio a Bíblia, quando eu me batizei, eu não poderia estar cheio do Espírito Santo, então por que existem tantas doenças mentais? Por que essas coisas ocorrem em nosso meio? Vamos tentar entender um pouquinho sobre o que é depressão. O que é depressão? E eu vou usar para vocês um artigo muito antigo, de 1958. É o clássico da literatura, da psiquiatria, que explica o que é depressão. Esse artigo não é religioso, é científico, mas prova para nós a questão da religião. Esse pesquisador, ele fez o quê? Ele pegou um macaquinho recém-nascido e tirou ele da sua mãe. E colocou numa gaiola com uma falsa mãe, feita de uma estrutura de arame com uma pele. E esse macaquinho abraçava essa sua mãe postiça como se fosse a sua mãe. E vejam que para ele, aí ele fez o seguinte, ele colocou essa falsa mãe do lado, colocou somente a estrutura de arame, mas na qual tinha o leite que ele precisava. E esse macaquinho fazia o quê? Ele não largava da sua mãe, ficava com os pés nela, mas ele precisava do leite, virava para o outro lado para ele poder mamar. E assim esse macaquinho entendia que isso daqui era a sua mãe. Aí o que eles fizeram? Tiraram o macaquinho da sua suposta mãe e deixaram ele num ambiente fechado, sem ela, com uma caixa e um objeto redondo. E ele fez o quê? Ficou no seu cantinho, como se estivesse num estado de depressão.
não queria conversar com ninguém, não queria se alimentar, estava quieto, sem querer nada. Aí então fizeram o quê? Trouxeram novamente a suposta mãe do macaquinho, essa estrutura de arame. Ele se encheu de coragem. Veja bem, nós estamos falando de 1958. Aí pegaram um bichinho de corda, um inseto de corda, deram corda, o macaquinho se encorajou, largou da sua mãe e foi bater, foi empurrar esse inseto de cordas aqui. Agora a pergunta vem para nós: por que surge a depressão? O que leva uma pessoa a ficar depressiva perante esse teste feito? Vejam que pelo teste feito por esse doutor, a depressão era a ausência da mãe. Aquela mãe postiça dele era o que dava a força, a razão da vida dele, o motivo da sua vida. E tirava todo o medo daquele macaco. Por que nós ficamos depressivos? Porque nós temos a ausência do Espírito Santo muitas vezes em nossas vidas. Nós perdemos o motivo da vida. Por que eu estou vivo aqui nessa terra? O que faz com que eu esteja vivo? Por quê? Por que eu estou vivo? Eu estou aqui para quê? Não tenho mais vontade de viver, vou ficar na minha casa fechada, no meu canto, não quero conversar com ninguém. Ou tenho medo de tudo, tudo me traz medo. Medo de trabalhar, medo de estudar, medo do chefe, medo da família, medo dos amigos, um medo incrível, tudo me traz medo. Veja um exemplo de uma criança. Se a criança está num parque, ela está brincando, brinca um pouquinho e olha aonde está a mãe. Se ela não ver a presença da mãe perto dela, o que ela faz? Chora. Porque para ela, mãe e pai é a solução de todos os seus problemas. Agora, o que acontece? Os nossos neurotransmissores, aquilo que faz a sinapse nervosa, aquelas substâncias produzidas pelas glândulas do nosso organismo, elas são afetadas pela nossa escolha, são afetados pelo nosso hábito de vida e pelas portas abertas deixadas pelo inimigo. E esses neurotransmissores afetados, eles fazem com que a energia que circula em nosso cérebro não passe corretamente de um neurônio para o outro. Isso tecnicamente é chamado de depressão. E o que as pessoas fazem? Elas tomam remédios para regular a quantidade desses neurotransmissores, como serotonina, dopamina, endorfina, adrenalina, noradrenalina, entre outros neurotransmissores. Quando esses neurotransmissores eles se desregulam em nosso cérebro, é uma doença chamada depressão. A depressão é uma doença? É uma doença. É uma doença. Tratada os efeitos da doença clinicamente, com produtos que fazem com que eu possa regular os meus neurotransmissores que passam a corrente de um neurônio para o outro. Mas por que surge a depressão? Por que ela aparece dentro de nós? Muitas vezes ela é facilitada por uma coisa chamada fonte negativa. O que é a fonte negativa? Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que você, quando era criança, teu grande sonho era dirigir avião. E quando passava um avião no céu, você olhava e tinha um sonho. Você fechava os olhos e falava: nossa, que sonho de eu ser um aviador, que maravilha. Aí vamos supor que você aos 18 anos entrou para a aeronáutica. E o seu sonho foi realizado, você foi um piloto de caça. Só que você teve que ir para a guerra. E o seu avião foi abatido. E você acabou sendo preso durante a guerra. E sofreu muito. Você já agora está com uma idade, já está em meia idade ou idade avançada. Quando passa um avião no céu, ela vai te trazer boas ou más lembranças? Más lembranças. Não as boas da infância, compreende? Por quê? Porque teus neurônios foram marcados negativamente. O que são marcados negativamente? Você começa a lembrar de fatos ocorridos que estão marcados na tua mente. E muitas vezes
Satanás, ele é astuto em fazer com que você se lembre desses fatos que estão marcados. Por isso que pessoas que tiveram problemas como abusos sexuais na infância, pessoas que tiveram problema, que passaram fomes, que passaram violência, que passaram muito sofrimento durante a sua infância, são pessoas que têm uma maior tendência em desenvolver problemas de depressão. Porque os seus neurônios foram marcados negativamente. Aí fazem o quê? O uso de remédios. Os remédios vão regular a quantidade, mas dificilmente eles trazem a cura. Eles vão remediar o sintoma. Mas enfim, como que nós podemos entender essa questão? Como que o cérebro pode afetar tudo que está dentro de mim? Vejam que essa foto nos mostra que alguns hormônios que são liberados lá no nosso cérebro, eles vão afetar todos os nossos órgãos, pulmão, coração, rim, pele, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos pode ser afetado pelas nossas decisões cerebrais. Agora, quero voltar a essa pergunta para vocês aqui. Por que eu não consigo dominar minha mente? Por quê? Já fizemos o teste que eu não consigo. Eu não tenho domínio sobre ela. E existem várias, vamos dizer assim, ciências, vamos chamar de ocultas, elas não são ocultas hoje, já estão na internet, entre outras coisas aí, que tentam ensinar como você dominar a sua mente. Mas se realmente isso fosse verdade, as pessoas que exerceriam isso seriam as mais inteligentes, as mais capazes e as mais felizes. E nós vemos que não é isso que acaba acontecendo. Por que eu não consigo dominar a minha mente? A Bíblia responde. Vamos lá, Gênesis 9, capítulo 9 e 10. O homem, antes do pecado, ele conversava diretamente com Deus, e o Espírito Santo circulava livremente entre seus neurônios, sem problema algum. Não tinha problema algum. Após o homem ter pecado, primeira sensação que o homem teve, Deus procurou o homem, e o homem teve o quê? Medo. Primeira sensação do homem após o pecado, medo. Teve vergonha e medo. Meus queridos irmãos, após o pecado do homem, Satanás começou a bagunçar esses neurotransmissores em nosso cérebro, atrapalhando aquela ação que o Espírito Santo fazia normalmente dentro de nós, trazendo muitos problemas em nossa vida, como ansiedade e entre outras questões aí. Mas o Espírito Santo não é soberano em nosso cérebro? É. Só que ele respeita a minha vontade. Aqui que está a coisa que nós precisamos entender. Em nosso cérebro é gerado o grande conflito, a guerra mental entre o certo e o errado. E vejam que o apóstolo Paulo comentava isso. Vejam que ele diz o quê? Faz o que não queria. Não é isso? Romanos 7,19. Pois faço o que não é bom, que não desejo, mas o mal que não quero, esse acabo fazendo. O apóstolo Paulo, um homem inteiramente dedicado a Deus, sofria com isso. Fazia muitas vezes o que não queria, e o que queria às vezes deixava de fazer. O grande conflito estava na mente do apóstolo Paulo, como estão em suas mentes hoje. Porque essa energia, o Espírito Santo, ela respeita a sua vontade. E se você não quer seguir o que Deus quer para a tua vida, Ele respeita. E se Ele respeita, vai acontecer o quê? Outra força começa a atuar ali, atrapalhando a ação que o Espírito Santo poderia fazer. A Bíblia é clara em mostrar isso para nós. Ninguém pode servir a dois senhores. Não pode. Pois ou odiará um e amará outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, não tem como. Mateus 6,24. Há unicamente dois poderes que dominam a mente dos homens: Deus e Satanás. Não tem outra forma, meus queridos amigos, não tem meio termo. Não tem meio termo.
Ou Deus domina a sua mente, ou o Espírito Santo domina a sua mente, ou Satanás domina a sua mente. Você vai dizer, mas eu não sou dominado minha mente por Satanás. Você está sendo muito pesado com suas palavras. Vamos à Bíblia, exemplo de Pedro. Mateus 16, capítulo 13 em diante, ali fala que Jesus estava conversando com Pedro, com Simão Pedro, e falando que sobre ele iria ser o precursor da igreja cristã. E Pedro assim envaideceu e se engrandeceu. Dali poucos minutos a conversa continua e Pedro começa a repreender a Jesus. E Jesus diz a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu é pedra de tropeço, uma cilada para mim. Poucos minutos, Pedro conversando com Jesus, e depois Pedro sendo repreendido por Jesus, dizendo para Satanás se afastar. Se isso aconteceu com Pedro, será que não pode acontecer com você? Vejam que esse domínio que Satanás exerce na mente é muito mais comum do que nós imaginamos e pensamos, porque o grande conflito ocorre em nossa mente. E por que isso ocorre? Leia esses versos aqui comigo. A mente rege o homem todo. Todas as nossas ações, quer sejam boas e más, originam-se na mente. Livro Mente, Caráter e Personalidade. Deus nos deu a livre escolha, mas nós temos um direito de escolha. Qual é? Podemos escolher servi-lo. Vejam que você não precisa escolher ter a mente dominada por Satanás. Adão escolheu isso quando pecou. Nós pecamos e não nos conseguimos. Não tem como eu dizer, eu não quero mais pecar na minha vida. Infelizmente o pecado ainda faz parte da minha natureza pecadora, e só quando eu for no céu que eu vou ser transformado disso. A maldição do pecado repousa em nós. Mas eu tenho uma escolha, e essa escolha é o que? Servir a Deus. Porque o Espírito Santo respeita a minha escolha, respeita dentro de mim. E vejam que isso ocorre com os maiores líderes que nós viemos na Bíblia. Vejam o exemplo de Elias. Após Elias ter eliminado todos os profetas de Baal, sozinho, ele fugiu e ficou com medo da rainha, que queria matá-lo, e entrou num estado depressivo. Livro Profetas e Reis, que Ellen White escreve, diz o seguinte: ele perdeu a firmeza em Deus. Mente, Caráter e Personalidade, falando sobre esse fato, ele não tem razão para sentir-se assim, é tudo obra de Satanás. Não deve permitir que o inimigo assim controle a sua mente. Deve virar as costas para o quadro sombrio e escuro e olhar para o amoroso Salvador. Elias, no momento de fraqueza, ficou com medo, e a depressão começou a tomar conta da sua vida nesse ponto ali. Vejam que se isso aconteceu com Elias, pode acontecer conosco. Um outro quadro a mostrar para vocês aqui. Satanás, ele se exulta quando nós desanimamos. Leiam esse verso comigo aqui, ó. Quando falamos do desânimo e da tristeza, Satanás escuta com perversa alegria, pois agrada-lhe saber que vos pôs em sua escravidão. Quando ele consegue te deixar desanimado, triste, em depressão, a sua perversa alegria o alegra. E vejam o que diz mais aqui: Satanás não pode ler nossos pensamentos, não pode ver nossos atos, ouvir nossas palavras, e graças ao seu longo conhecimento da família humana, ele pode fazer o quê? Adaptar as suas tentações de modo a prevalecer em cima dos nossos pontos fracos de caráter. Satanás não pode entender como que o Espírito Santo atua em nossa mente. Como que os nossos pensamentos são gerados, como que sai de um neurônio para o outro e vai passando a energia do Espírito Santo. Ele não tem poder para isso. Mas ele faz o quê? Através da sua larga experiência, como nós olhamos, como que eu ajo, ele consegue muitas vezes interpretar a forma disso funcionar. Então, vejam bem aqui, dentro disso,
isso nos cabe importantes lições para nós. Que Satanás não nos pode estragar a obra que o Espírito Santo pode fazer em nós a partir da nossa livre escolha. Mas infelizmente nossas doenças começam na mente. Muitas das nossas doenças estão sendo geradas lá. O que nós pensamos é repassado para todo o nosso corpo. Muitas pessoas têm doenças que estão na mente, só podem ser curadas se a mente for curada. A enfermidade da mente reina por toda parte. 9 de 10 doenças pode ter aí o seu fundamento e sua origem. Você já foi muitas vezes no médico e ele fala para você: você não tem nada, clinicamente você está perfeito, não tem problema algum. E você fala: mas dói, mas incomoda. Fala: mas você não tem nada, tua pressão está normal, teu coração bate correto, você não tem, os seus membros estão perfeitos. Você fala: mas não estou bem. Aonde está o problema? Doenças que se originam muitas vezes lá na mente. Outro problema que nós temos muito grande dentro de nós, o nosso apetite. Livro Temperança, página 94. Pelo apetite rege Satanás a mente de todo ser humano. Essa frase é muito doída para nós. Por quê? Já viram a frase que nós somos o que comemos? Não estamos longe disso. Aquilo que eu como, nós já falamos muito disso na palestra de 2 quartas-feiras atrás. O que eu vou comer, infelizmente, ela vai fazer o quê? Ela vai atrapalhar o mecanismo de ação do Espírito Santo na minha mente. Quando eu tenho uma alimentação errada, eu não consigo discernir entre o santo e o profano. Mas o Espírito Santo respeita a minha livre escolha. Se eu resolvi comer, se eu resolvi ter hábitos de beber que não são corretos, Ele respeita aquilo que eu escolhi, e consequentemente a ação do Espírito Santo é diminuída dentro de mim. Eu paro de discernir entre o santo e o profano, entre o certo e o errado. Minha alimentação é fundamental para eu poder ter uma mente correta. Meus queridos irmãos, hoje o mundo secular prega isso. Quer ser inteligente, seja vegetariano. Isso não é uma mensagem mais nossa. Aquelas pessoas que se dedicam ao budismo, ao Dalai Lama e entre outras ciências ou religiões orientais, muitos deles são vegetarianos, porque eles entendem que a melhor alimentação vai fazer com que eles entrem em contato com a tal força superior. Até eles entendem isso. Aquilo que nós comemos, os nossos hábitos de saúde, influenciam a ação, a energia do Espírito Santo dentro de nós, dentro do nosso ser. Agora eu quero trabalhar com vocês mais um mistério da nossa mente, chamado sonhos. Como que os sonhos surgem em nossa mente? Tecnicamente falando, a ciência fala que sonhos são pensamentos não finalizados, que são trazidos à lembrança no período em que eu estou dormindo. Revista super interessante, mês de março de 2006, fez um longo estudo sobre a questão dos sonhos. Por que surgem os sonhos? Tecnicamente ou cientificamente falando, o sonho é mais ou menos assim. Vamos dizer que eu sonhei a noite passada que tinha uma chuva muito grande e eu estava numa casa que estava entrando água. E eu fui lá e estava tentando empurrar um pouco d'água para fora. Por quê? Não sei por que eu sonhei isso. Não tem uma razão. Muitas vezes chove forte, eu vejo assim, comentando, e agora estou me lembrando que estou pregando, eu acho que eu já sei por que eu sonhei. Porque eu estava com o Marlon e ele falou que esse dia choveu, entrou água ali, né, Marlon? Você lembra que nós comentamos, né? Aquilo por algum motivo ficou na minha mente, um pensamento não finalizado de alguma coisa. Eu sonhei que choveu e estava entrando água numa casa. Tecnicamente, sonhos é isso daqui. Mas infelizmente nem sempre os sonhos são assim tão simples. Nós precisamos entender isso na questão da nossa mente humana. 2 a 6% da população mundial
têm pesadelos recorrentes toda a semana. Toda a semana. E eles fizeram um estudo com 500 homens e 500 mulheres para entender a questão dos sonhos. E esses sonhos que as pessoas têm, chamados de pesadelos, ou os sonhos normais das pessoas, me desculpe, os sonhos normais das pessoas normalmente trazem muito mais apreensão do que alegria e felicidade. Trazem ansiedade e medo do que trazem prazer e satisfação. Durante a infância, quase metade das crianças tem pesadelo todas as semanas. Na vida adulta, 59% das pessoas que tinham pesadelos eram mulheres e 41% eram homens. É o que diz a nossa pesquisa aí. Mas a minha questão é o seguinte: se eu não consigo entender muitas vezes o sonho, como que eu posso saber se esse sonho é de Deus ou não? Existe algum esclarecimento bíblico para mim poder dizer como é que funciona o sonho na minha mente? Eu sonhei que ia acontecer tal coisa, eu tive uma revelação divina, e alguns colocam isso. Como entender a questão do sonho e a nossa mente? Primeiramente, sonhos naturais. Eclesiastes 5,3 fala: das muitas ocupações surgem os sonhos. Ellen White complementa: há muitos sonhos que derivam dos fatos ordinários da vida, com a qual o Espírito de Deus não tem nada a ver com isso. Vamos dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu trabalhe arrumando lâmpadas de postes. E todo dia eu suba várias vezes nos postes. Eu sonhar que estou caindo num poste é uma coisa natural ou não? Eu subo um poste todo dia. Agora, eu sonhar, eu que nunca subi num poste, sonhar que estou caindo num poste é normal? Não, a não ser que alguém tenha falado: olha, imagine você subir num poste, que eu gere aquele pensamento na minha mente. A grande maioria dos nossos sonhos, são sonhos normais. Por mais que não tenham razão nem explicação, mas são sonhos naturais, da qual o Espírito de Deus não tem nada a ver com isso. São sonhos das nossas ocupações, por mais que não tenham explicações. Mas existem sonhos de origem divina. São poucos? Tem. Em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 9, nós vemos Salomão, que sonhou. Deus deu um sonho para ele, onde ele pediu sabedoria a Deus. E em Números fala que Deus se revelaria aos seus profetas através de visões ou sonhos. E há uma promessa em Atos 2,17 que nos últimos dias os velhos sonharão e os jovens terão visões. É possível alguém ter um sonho de Deus? É. E se eu falar que não é, eu estou indo contra a Bíblia. Mas não é o método como Deus age hoje. Porque o que Ele queria nos revelar já está escrito na Bíblia. Já está esclarecido ali. Ele não precisa nos revelar muitas outras coisas novas. Existem sonhos que são de origem satânica? Sim. Muitas pessoas têm sonhos, visões, que até falam uma certa verdade, mas tem verdade e mentira ali misturado. Como que eu vou saber se isso é de Deus ou não? Compare com a Bíblia. Porque se não tiver exatamente o que a Bíblia faz, é uma imaginação trabalhada por Satanás. Por vezes, você sonha com pessoas que têm mortes, acidentes. E por vezes parece que aquilo se concretiza. Isso, meus queridos irmãos, é sabedoria de baixo e não de cima. São sugestões satânicas. E isso, infelizmente, muitas pessoas sofrem com isso. Sonhos trazidos por uma outra força, que atua na tua vida, ou na vida de pessoas que pode atrapalhar nesse sentido aí. Sonhos satânicos, que te trazem apreensão, medo. Você acorda, você sabe que não é de Deus, e sabe que não é um sonho comum. Você pressente que é uma outra força que está tentando te atrapalhar durante o teu sono. Agora, por que essas coisas ocorrem? Normalmente, isso pode estar ligado a pequenas portas abertas pelas nossas escolhas. Como nós falamos, o Espírito Santo respeita a nossa escolha. E se eu abro portas muitas vezes, eu posso permitir que Ele venha trabalhar na minha mente.
Mas enfim, meus queridos amigos, o que é ansiedade? O que é a depressão, o estresse? O que é isso na minha vida? O que é isso que tanto me assola? Tecnicamente nós já falamos, disfunção dos neurotransmissores. Mas isso não me basta na prática. Como é que eu posso solucionar isso na minha vida e acabar com isso? Como é que eu posso me livrar desse mal na minha vida de uma vez por todas? Primeiramente, nós temos que entender que isso não é um problema dos nossos dias. Mateus 6,25 diz: não andeis ansiosos por vosso dia. Quer dizer, no tempo de Jesus já tinha ansiedade, já tinha estresse e já ia gerar depressão. Então não é um problema de hoje. Não é um problema que hoje é uma novidade para mim em nossos dias. É um problema que já existe desde a época de Jesus. E vejam bem, o que é a ansiedade? Aqui eu quero trabalhar com vocês. Se eu estou ansioso, eu estou pecando? Não. Entendo que a ansiedade é o princípio, é o resultado do grande conflito na sua mente. Deus deixa vir as tentações e nos coloca em provações. Porque Ele quer o nosso crescimento de caráter, compreende? Ele quer moldar o nosso caráter para ir para o céu. O que é o nosso caráter, meus queridos irmãos? Vamos falar tecnicamente. Ramificações de neurônios que nos fortificam para suportar as avenidas da alma, que seja o nosso olhar, o nosso tato, o nosso ouvir, o nosso paladar, das tentações do inimigo. Nada mais do que isso. E Deus permite muitas vezes que venham provações e tentações em minha vida para desenvolver o meu caráter. Para que eu possa, então, cada dia ficar mais firme na palavra de Deus. Para que eu possa realmente entender a vontade de Deus na minha vida. E essas provações e tentações podem me deixar ansiosos. Por isso que Ele fala: não andeis ansiosos pelos vossos dias. Não andeis ansiosos. E Ele fala o quê? Se joga nos meus pés. Se jogue a mim, que eu irei tirar toda a sua ansiedade dentro de você. E a ciência novamente mostra isso para nós. Revista Revista Nova Ciência, uma das principais revistas americanas também, de ciência, a New Week, num artigo de 2004, artigo da Harvard. A mente e o corpo são inseparáveis, todas as ações na mente interferem em nosso corpo. Só que vejam bem isso que Harvard está provando em 2004, nós já sabíamos em 1883, através de Ellen White. Tristeza amortece a circulação dos vasos do sangue, dos nervos, e também retarda toda a ação do fígado, estorva o processo de digestão, nutrição, bagunça o nosso corpo, toda a nossa tristeza. Por mais que eu possa se sentir ansioso, mas não deixe que isso aumente dentro de você. Ciência do Bom Viver, livro Conselhos sobre Saúde, muito íntima é a relação entre corpo e mente. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado da depressão mental. Tudo aquilo que eu deixo me alimentar disso, eu vou sofrer. Livro agora Ciência do Bom Viver. Muitos existem, porém, que tornam duplamente pesados os seus fardos, porque o que antecipam suas dificuldades. E gente, tem pessoas que parece que são, vamos falar assim, são expert em antecipar dificuldades. Vamos dar um exemplo bem simples. Elvis, vamos supor que você fosse contemplado com uma viagem para o Caribe, tá bom? Ganhasse um sorteio das casas pernambucanas. Bom, você e a Natiele para o Caribe, e amanhã, 6 horas da manhã, fosse uma limusina na sua casa te buscar, que você ia para o aeroporto, pegar um jatinho para te levar para o Caribe. Coisa de primeiro mundo, ok? Imagina só. Será que você ia dormir tranquilo essa noite? Será que você ia dormir tranquilo essa noite? Hein, Diana? Será que você ia conseguir colocar a tua cabeça, amanhã tem que levantar? Gente, nós ficamos ansiosos e antecipamos até o que é bom, a gente faz um sofrimento.
Veja como que nós agimos. Aquilo que aparentemente é bom para nós conseguimos transformar em dificuldade. Porque nós aceitamos muitas vezes em nossa vida o que? As ofertas de Satanás. Olha, isso aqui pode dar problema. Olha, ele começa a colocar ideias na nossa mente. O avião pode cair. Imagina. Cai tanto avião, o teu pode cair. Imagina, você não sabe falar a língua lá do Caribe. Você vai só passar vergonha. Sabe? O que você vai fazer lá? Começa a colocar ideias para te prejudicar. E você vai alimentando essas más ideias na sua mente. Vai fazendo disso uma ansiedade. E essa ansiedade cultivada, vejam bem, o Espírito Santo respeita a tua livre escolha. Compreende? Respeita a tua escolha. Você resolveu aceitar, dar ouvidos àquelas teorias que não são de Deus, de sofrimento e morte. Mas qual que é a recomendação bíblica para nós aqui? Como eu posso controlar a minha ansiedade? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós, se jogue a Jesus. Não ouça as sugestões do inimigo. Ele vem trazendo para você dúvida, sofrimento, morte. Olha, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E dessa forma, e se você for aceitando essas ideias na sua mente, você vai começar a aumentar a tua ansiedade e a depressão. Dicas para você não sofrer com isso. Primeiro, não se reclame da sua vida. Se pudéssemos e falássemos menos em nossas provas e mais na misericórdia de Deus e bondade de Deus, sente-nos-íamos erguido sobre todas as sombras e perplexidade. Muitas tentações e provações são deixadas vir em nossa vida para o nosso benefício e para o nosso crescimento espiritual. E não podemos nos queixar disso. Devemos falar menos de nossas provas e dificuldades. Já ouviram aquele irmão queixoso? Você chega perto dele, daí irmão, como é que vai? Ai, dói. Ai, está ruim. Ai, está difícil. Meus queridos irmãos, infelizmente nós fazemos até os nossos cultos de quarta-feira um culto de lamentação. Choramos, choramos e choramos. Choramos e deixamos todo mundo deprimido. Satanás se alegra quando nós choramos e ficamos deprimidos. É o que Ellen White comenta conosco ali. Agora, qual outro remédio importantíssimo para mim fazer aqui? Isaías 58, versículo 7 e 8. Gente, esse versículo é ouro para nós aqui, ó. Não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, visitar o nu e sem teto que encontrasses e não recusar a tua ajuda ao próximo. Quando fizeres assim, então a luz resplandecerá como a alvorada e prontamente surgirá o que? A tua cura. A tua cura. Está triste, está desanimado? Vai ajudar quem está mais sofredor que você. Marlon, não dá prazer ajudar na sopa aqui? Okay? Não é prazeroso? Quem não vem está perdendo? Porque está cumprindo Isaías 58, 7 e 8. Ajudando quem precisa. Na sopa solidária que é servindo às quintas-feiras aqui. Ajuda, te faz bem. Deus vai trazer a cura para você, meus queridos irmãos. Está aqui a solução. Outra solução que nós temos que ter, que nós já demos uma pincelada na semana passada. Quando surgem problemas na tua vida, cante. Aquele que oferece sacrifício de louvor, glorifica. Estou triste, faço o quê? Começo a cantar um hino na minha mente. Mesmo que eu não esteja com a mínima vontade de cantar. Comece lá. Deus é tão bom, Deus é tão bom. Por mais que naquele momento eu não enxergue bondade no que está acontecendo comigo, só veja tragédia, mas eu sei que Deus é bom. E que aquilo é para minha edificação do meu caráter. E você vai ver como isso vai facilitar a tua vida dentro de você. Quero terminar aqui com esses versos. A influência do Espírito de Deus, do Espírito Santo, é o melhor remédio para as doenças. O céu é saúde, meus queridos irmãos.
Livro Conselhos sobre Saúde, página 28. Quando o Espírito Santo habitar nos teus neurônios, e você, pela tua escolha, resolver servir a Deus, Ele é o melhor remédio que tem para as tuas doenças. Ele é o remédio que você precisa para te trazer a cura. O céu é saúde. O céu é saúde. Vejam que quando isso ocorrer, é a principal recuperação que nós temos. Próxima recomendação para você: não são teus sentimentos, tuas emoções que te tornam filho de Deus. Não é você ouvir esse sermão aqui e entender, nossa, fiquei emocionado, preciso realmente fazer mudanças. Não é isso que vai se tornar filho de Deus, mas fazer o que? A vontade de Deus. Livro, mente, caráter e personalidade. É isso que vai te fazer o verdadeiro filho de Deus. São tuas atitudes de escolher a Deus na tua mente, escolher a sua palavra. Deus tem para nós o que? A sua palavra, a Bíblia, e lá está o guia para você, o guia para a tua vida, o guia para a tua vida. Provérbios 17 e 22. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo e todo o seu vigor. Coração, meus queridos irmãos, é a mente. A mente disposta, com vontade, onde o Espírito Santo habita, é o principal remédio que você precisa. Mas se você aceitar as teorias satânicas na tua mente, infelizmente você vai sofrer. Depressão, angústia, é uma obra do inimigo. É uma doença, porque ele afeta os neurotransmissores. Mas a cura, não a remediação através dos remédios, é pelo poder do Espírito Santo. Eu desafio você nessa noite a deixar que o Espírito Santo seja o comandante da tua mente. Mas para isso, as tuas escolhas são importantes. O que você come, a água que você toma, os seus hábitos de saúde, o teu exercício físico, o teu horário de dormir, o teu repouso e por fim a tua confiança em Deus. Deus quer ter você inteiramente, completamente. Mas para isso, você precisa escolher ser de Deus. A decisão é sua. Espero que você escolha e deixe o Espírito Santo comandar a sua vida. Esse é o meu desejo para essa igreja, em nome de Jesus.